O Ministério da Palavra de Deus, por Watmani. Segunda parte, a Palavra de Deus. Capítulo 7, a necessidade da revelação do Espírito Santo. Nós já vimos como o ministro da Palavra de Deus deve falar de acordo com as mensagens anteriores de Deus e mediante a interpretação do Espírito Santo. Agora vamos dar um passo adiante. O ministro da Palavra deve preencher outro requisito fundamental: deve ter revelação. Sem o espírito de revelação, ninguém pode ser ministro da Palavra. Para ser um autêntico ministro, o indivíduo deve ter revelação e a unção do Espírito Santo. Demos atenção a Deus falando por meio de homens. A Bíblia é um livro maravilhoso. Sua característica mais especial é que ela fala com palavras humanas, embora seja verdadeiramente palavra de Deus. Embora tenha sido escrita por mãos humanas, ela é reconhecida por ter sido escrita também pela mão de Deus. Seus muitos termos, frases e afirmações são todos inspirados por Deus. O termo original para inspirado por Deus, que lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, é soprado por Deus. A Bíblia foi soprada por Deus, quando homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Quando Deus estava criando o céu e a terra, Ele formou o homem do pó. No entanto, o homem só se tornou um ser vivo depois que Deus lhe deu o sopro da vida. Embora a Bíblia tenha sido escrita por mãos humanas e falada pela boca de homens, mesmo assim, Deus soprou nela e ela se tornou um livro vivo. Ela se tornou a palavra viva proferida pelo Deus vivo. Este é o significado da inspiração da Bíblia. Há elementos humanos e palavras humanas na Bíblia. Muitas pessoas, ao lê-la, deparam-se com esses elementos, mas muitas vezes deixam de enxergar o que Deus tenciona dizer. A marca distinta desse livro é seu aspecto duplo. Por um lado, a Bíblia tem uma casca externa, sua parte física, similar à parte do homem que é feita de barro. Por outro lado, ela tem uma parte espiritual, a qual foi soprada por Deus por meio do Espírito Santo. A casca externa é aquilo que procede da memória humana, por isso pode ser memorizado por outros homens, da boca de homens, por isso pode ser ouvida por ouvidos humanos, é escrita em linguagem humana, pode ser assimilada pelo entendimento humano, e também foi proferida por homens como doutrina ou ensino. Assim, pode ser lembrada, entendida e propagada por outras pessoas. Esses elementos, porém, são a casca externa da Bíblia, aquilo que é meramente físico. Mesmo as doutrinas e ensinos estão incluídos nesta esfera, porque são a parte física do livro, que pode ser memorizada e compreendida pelos sábios. A Bíblia, porém, tem uma outra parte. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, como lemos em João, capítulo 6, versículo 63. Este é o lado do espírito e da vida. É Deus falando por meio de homens. Os sábios e os entendidos não podem conhecer isso. Sua compreensão exige um outro órgão além de olhos, ouvidos ou cérebro. Um ministro da palavra não deve servir a igreja com a parte física da Bíblia. Ele deve ministrar a parte espiritual. Aquele que serve somente com a parte física não é ministro da palavra. Se a Bíblia não tivesse uma parte física, a questão sobre quem é ministro da palavra e quem não é seria facilmente resolvida. No entanto, visto que a Bíblia tem uma parte física composta de elementos humanos, e visto que ela pode ser compreendida e aceita pelos homens,
surge um grande perigo e uma grande dificuldade. O homem pode usar esses elementos humanos para propagar aquilo que na Bíblia corresponde a ele, considerando isso como ministério da palavra. Ele se limita a selecionar os elementos humanos da Bíblia e os apresenta à igreja, uma vez que o conteúdo da pregação inegavelmente é bíblico, ortodoxo e fundamental. O pregador considera a si próprio como servindo a igreja com a palavra de Deus. Precisamos saber, porém, que tais aspectos humanos não pertencem à palavra espiritual da Bíblia e, portanto, constituem as coisas que estão numa esfera muito diferente. Alguns jovens acham que certamente compreenderão a palavra de Deus, bastando para isso que estudem grego, etc. Eles não percebem que muitos eruditos compreendem muito pouco ou até nada da verdadeira palavra. Nem todos aqueles que têm profunda noção de hebraico compreendem de fato o Antigo Testamento. Da mesma forma, para compreender a fundo o livro de Daniel, não basta ter conhecimentos de aramaico. Há uma palavra na Bíblia que vai muito além do grego, hebraico ou aramaico. Trata-se da palavra que todo ministro deve se esforçar para conhecer. Trata-se da palavra de Deus. Conhecer línguas é uma coisa, mas conhecer a palavra de Deus é algo totalmente diferente. Ninguém deve se enganar achando que pode ministrar a palavra de Deus só porque lê bastante a Bíblia. A questão não é se o indivíduo lê a Bíblia, a questão é como ele lê a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser compreendida diante de sua presença. É preciso reconhecer sua voz. Somente aquele que tem experimentado essas coisas pode realmente ser ministro da palavra. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho e não para apresentar um panorama histórico do Evangelho. Nós servimos as pessoas com o Evangelho e não com argumentos sobre o Evangelho. A Bíblia, de fato, oferece os aspectos históricos do Evangelho como base dos pronunciamentos divinos. De fato, Deus falou na Bíblia. Hoje, porém, Ele precisa soprar novamente sobre a palavra escrita para trazê-la à vida. O Espírito de Deus deve soprar e despertá-la. Somente por meio da revelação a Bíblia pode tornar-se viva. As palavras na Bíblia e as palavras da Bíblia vivificadas hoje são elementos bem distintos. O que é a palavra de Deus? É aquilo que Deus está falando hoje e não o que Ele já falou. Deus já falou anteriormente, por isso nós temos a sua palavra do passado. Agora, porém, precisamos que Ele coloque um sopro novo sobre a sua antiga palavra. A palavra de Deus é mais do que aquilo que Ele pronunciou no passado. É também a adição daquilo que Ele está falando hoje. Lembremos que a palavra de Deus cobre duas esferas separadas. Uma inclui as letras e as palavras, com a doutrina, o conhecimento, ensino, tipos e várias verdades bíblicas. As coisas nesta esfera podem ser ouvidas por ouvidos humanos e armazenadas na mente, sendo depois transmitidas pela boca. Esta é a esfera física. Por exemplo, você pode ter ouvido que a fé de Abraão foi-lhe imputada para a justiça. Deus imputa a fé para a justiça. É possível que você endosse essa doutrina e, se o seu poder de memorização e de compreensão for forte, pode até transmitir a outros essa verdade. Você estará apenas falando do elemento externo da palavra. Mas isso não pode ser considerado como ministério da palavra de Deus. Notemos que a Bíblia é o que Deus já falou, aquilo que o Espírito soprou no passado. Quando as palavras da Bíblia são liberadas, algumas pessoas captarão a palavra de Deus, enquanto outras pessoas não perceberão nada. Na carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos duas coisas. Uma é o aspecto físico da carta, o qual pode ser lido externamente,
escrito talvez com tinta sobre um pergaminho feito de pele de ovelha. Quando os cristãos romanos receberam a carta, podem ter lido apenas as letras e as palavras. O que teriam então seria apenas uma carta de um irmão querido, de Paulo, e não a palavra de Deus. No entanto, se o sopro de Deus soprasse uma vez mais sobre a epístola na hora de sua leitura, soprando sobre cada palavra, então eles veriam como eram pecadores e como podiam ser justificados pela fé. Eles creriam na palavra de Deus e a aceitariam como tal. Isso constitui o ministério da palavra. Ao lerem, eles encontrariam outra palavra, aquela que Paulo estava tentando incluir em sua epístola. É possível que pessoas esclarecidas e com boa memória tornem-se tão familiares com a epístola que possam recitá-la na íntegra. Mesmo assim, porém, podem ignorar totalmente o que é de fato justificação pela fé. Podem até conhecer o ensino concernente à justificação pela fé, sem, contudo, captar seu real significado. Sim, os homens podem tocar a parte física da Bíblia, sem alcançar sua contrapartida espiritual. Eles tocam meramente a doutrina da Bíblia, sem tocar no seu conteúdo espiritual. Podem conhecer apenas a aparência da palavra de Deus, sem conhecer sua vida. Conceituemos agora o que é inspiração e revelação. O que é inspiração? O que é revelação? Inspiração significa que Deus uma vez soprou sobre os livros da Bíblia. Sem inspiração, algo não podia ser escrito a ponto de se tornar uma parte da Bíblia. Consequentemente, a inspiração é o fundamento da Bíblia. Deus inspirou Paulo para escrever a carta aos Romanos, quer dizer, Deus soprou sobre ele a fim de que escrevesse a carta. O que então é revelação? Revelação significa que Deus novamente sopra sobre sua palavra quando eu leio Romanos 2000 anos depois, a fim de que eu possa conhecê-la como a palavra de Deus. A inspiração é dada somente uma vez. A revelação é dada repetidamente. Por revelação, queremos dizer que hoje Deus novamente sopra sobre sua palavra. O Espírito Santo derrama luz sobre ela para mim. A unção do Espírito Santo está sobre a palavra, de modo que novamente eu vejo o mesmo que Paulo viu. Deus faz algo hoje para reviver a inspiração de ontem. É algo tremendo, é um ato extremamente glorioso. Então, o que é revelação? A revelação ocorre quando Deus reativa sua palavra mediante o seu Espírito, a fim de que ela seja viva e cheia de vida, como na época em que foi escrita. Como aconteceu quando Paulo, cheio de vida, foi usado por Deus para escrever, e assim a palavra tornou-se viva. Assim também hoje, o Espírito Santo mais uma vez a unge, para que ela tenha o mesmo poder, luz e vida que teve no início. Isso é revelação. É inútil apenas ler, pois uma pessoa pode ler a Bíblia toda sem ouvir Deus falar com ela nenhuma vez. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus, de fato, falou essas palavras. No entanto, para torná-la viva, a pessoa deve pedir a Deus que fale algo novo. Quando Deus fala novamente, as coisas acontecem. A palavra de Deus, luz e vida se manifestam. Se não houver essa revelação fresca, a Bíblia continua sendo um livro selado. Suponha que uma centena de irmãos e irmãs esteja reunida num certo local e haja alguém pregando a palavra. Deus está falando. Nem todos os presentes, porém, podem ouvir sua palavra. Todos ouvem o som e as frases, embora alguns ouçam a palavra de Deus, enquanto outros não ouvem. Algumas pessoas captam as coisas nas duas esferas.
Outros captam as coisas em apenas uma esfera. Alguns ouvem as explicações, a verdade ou os argumentos pela voz humana. Eles entendem e, se tiverem uma boa memória, podem transmitir para outras pessoas mais tarde. Mesmo assim, pode ser que não ouçam a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é algo bem diferente. A palavra de Deus não é simplesmente doutrina ou ensino. Precisamos ouvir algo além do que ouvimos fisicamente. Essa audição extra é quando Deus fala conosco. Nós ouvimos e aceitamos. Podemos agradecer a Ele por nos permitir ouvir a sua voz. Assim, podemos saber, sem sombra de dúvida, que recebemos algo espiritual. Eis aqui outra ilustração. 100 pessoas podem estar ouvindo a pregação do Evangelho. 99 podem entender o significado, a doutrina, o ensino e a verdade do que é dito. Podem até concordar e demonstrar aprovação. No entanto, talvez apenas uma pessoa consiga captar as palavras que estão além do que é apresentado. Esta pessoa, tendo ouvido a voz de Deus, curva sua cabeça e ora: Eu sou um pecador. Ó Deus, salva-me. Somente este homem ouviu a voz de Deus. Os outros 99 tocaram apenas do lado humano e físico da palavra. Basicamente, é assim que as duas esferas funcionam. O mesmo é verdade em relação à Bíblia. Ela é de fato a palavra de Deus. No passado, Deus falou por meio de Paulo, de Pedro e de João. Quando, porém, alguém lê os escritos deles hoje, pode entender todas as palavras, frases, doutrinas, verdades e ensinamentos. Apesar disso, Deus não falou com o indivíduo. Ele pode ler a Bíblia durante 10 anos sem jamais ouvir Deus falar uma única palavra. Você já ouviu pessoas confessarem: Eu li a Bíblia durante 20 anos, mas hoje tenho de admitir que não sei absolutamente nada sobre ela. Ou já ouviu alguém dizer: Eu li a Bíblia durante 5 ou 10 anos. Pensei que sabia tudo. Um dia, porém, recebi a misericórdia de Deus. Ele falou comigo, então me dei conta de que antes daquilo eu não sabia nada. Todos que já tiveram esse tipo de experiência reconhecem essa diferença. No ministério da palavra, deve haver a palavra de Deus, além da palavra do homem, em adição ao ato do homem de abrir sua boca e falar. Deus também deve falar. Se Deus não falar, não haverá nenhum efeito espiritual. São dois mundos paralelos. Um é o mundo da doutrina, da verdade, do ensino, das letras, da linguagem e da fraseologia. Aqueles que são diligentes, inteligentes, sábios e possuem uma boa memória podem compreender este mundo. O outro mundo, porém, é totalmente diferente. Embora Deus fale novamente o que já tinha falado antes. Será que agora vemos a diferença? A Bíblia registra sem qualquer erro o que Deus prometeu no passado, mas a palavra de Deus hoje é Ele falando novamente conosco o que já falou antes. Na palavra de Deus, há a necessidade de Deus falar novamente conosco. Na luz de Deus, há necessidade de outra iluminação dele. Na revelação divina, há uma revelação fresca aguardando para mostrar aquilo que já foi revelado. Esse é o fundamento do ministério da palavra de Deus. Para ajudar aqueles que ainda não enxergam claramente o relacionamento entre as palavras da Bíblia e a palavra de revelação atual, vamos usar a seguinte ilustração. Suponha que você teve a experiência de sentir que o Senhor falou por seu intermédio. Embora a proclamação não tenha sido muito forte, pelo menos você teve o sentimento de que o Senhor deu-lhe algumas palavras especiais. Você sentiu a unção do Espírito Santo. 2 meses depois, você se vê no mesmo tipo de situação, encarando o mesmo tipo de pessoas,
com o mesmo tipo de necessidade. Você tem confiança de que é capaz de ajudar aquelas pessoas agora, pois falou a elas com sucesso há apenas 2 meses. Hoje, porém, ao terminar de falar, você se sente derrotado e sem poder. Onde está o problema? O problema é que você presumiu que se pregasse a mesma palavra que pregou antes, o Espírito Santo iria ungir novamente o que já tinha ungido. No entanto, para sua surpresa, isso não ocorreu. Não há garantia de que a palavra ungida anteriormente pelo Espírito Santo será ungida novamente cada vez que for pregada. Lembremos que a palavra da revelação que recebemos antes não é garantia de que sempre teremos uma palavra quando quisermos. A palavra permanece, mas a revelação não. Você pode repetir a palavra, mas não pode repetir a revelação ou a unção. Revelação e unção estão nas mãos de Deus. Você pode apenas repetir as palavras, mas não pode repetir a revelação. Hoje você prega para um pecador a mensagem de João, capítulo 3, verso 16, e ele pode se converter. Mais tarde você se encontra com outra pessoa, talvez até no mesmo local, e cita o mesmo versículo pela segunda vez. Desta vez, porém, o Espírito Santo fica em silêncio, e assim a pessoa continua sem salvação. O texto não mudou. A questão é se houve ou não unção ou revelação. Todo ministro da palavra de Deus deve aprender uma lição. Não somos ministros da palavra de Deus porque compreendemos bem as palavras da Bíblia, nem porque captamos algo concernente às suas verdades, nem porque somos capazes de citar passagens bíblicas de memória. De fato, nós precisamos ser capazes de entender, enxergar e citar as passagens bíblicas. Mas além desses requisitos, ainda existe outro mais fundamental. A posse desse requisito, ou a falta dele, determina se temos ou não o ministério da palavra. Esse fator determinante é a revelação do Espírito Santo. Não deve haver apenas palavras similares. Deve haver também a revelação correspondente. A ausência da revelação correspondente impede a presença do ministério. Essa verdade deve estar no fundo do nosso coração. Atualmente, para assegurarmos resultados similares ao que Deus fez no passado, Ele tem de falar novamente. A mensagem que pode ser repetida só será efetiva quando recebe uma unção fresca de Deus. Nisso podemos ver o equilíbrio da verdade. Por um lado, Deus usa novamente o que já falou antes. Aquele que prega a palavra de Deus hoje não deve buscar palavras novas e independentes, mas basear seu ministério nas palavras que Deus já proferiu no passado. Por outro lado, porém, o que ele prega não são mensagens ultrapassadas. É a mesma palavra e, ao mesmo tempo, não é exatamente a mesma. É a mesma palavra, embora Deus não falará se não houver uma base fundamental, pois a palavra de Deus é uma só. Apesar disso, não é a mesma palavra, porque agora há uma unção fresca e uma nova revelação dadas pelo Espírito Santo. Sem a unção e a revelação atual do Espírito Santo, a palavra antiga não produzirá novos resultados. Este equilíbrio, o antigo mais o novo, deve ser cuidadosamente mantido diante de Deus. Os pregadores têm diante de si uma grande tentação, que é se limitar a repetir as mesmas mensagens. Eles acham que fazendo isso terão o mesmo poder, luz e revelação. Temos de reconhecer, porém, que são 2 mundos distintos. Podemos usar as mesmas palavras com as mesmas verdades, testemunho, exemplos e ilustrações, pois esses elementos podem ser repetidos. No entanto, Deus pode não repetir a mesma efetividade. Podemos ser capazes de repetir os elementos externos, mas somos totalmente incapazes de repetir os elementos interiores da palavra.
O mundo de Deus continua sendo dele, enquanto os elementos humanos pertencem ao homem. Podemos dar um exemplo que ajuda na compreensão desse ponto. O princípio dos pronunciamentos divinos é o mesmo princípio da ressurreição. O que é ressurreição? Não é dar vida, mas é tirar vida da morte. Quando uma criança nasce, ela não está ressuscitando. Somente quando uma pessoa morta volta à vida, podemos dizer que houve ressurreição. A filha de Jairo, o filho único da viúva de Naim e Lázaro, foram todos ressuscitados, porque primeiro tinham morrido e a seguir foram trazidos de volta à vida. É com base no princípio da ressurreição que ministramos a palavra de Deus. Uma vez, Deus colocou vida sobre sua palavra. Hoje, essa palavra precisa receber nova vida. Este é o princípio da ressurreição, bem diferente e distinto do princípio da criação. O primeiro pronunciamento é segundo o princípio da criação, mas o atual ministério da palavra é diferente. A palavra de Deus já existe, mas Deus precisa falar novamente. Quando Ele coloca vida na palavra, tornando-a viva nos lábios dos pregadores, isso é ressurreição. Na história de Arão, todas as varas tinham estado vivas, pois eram feitas de madeira. No entanto, naquele momento, porém, estavam mortas. Quando foram colocadas diante da arca, somente a vara de Arão floresceu e deu frutos. Isso é ressurreição. A palavra de Deus segue o princípio da ressurreição. Não se trata de cortar uma outra vara, mas sim fazer a vara original florescer. Visto que a palavra de Deus é uma e apenas uma, ninguém pode pregar a palavra deixando a Bíblia de lado. Continua sendo a mesma vara, mas a vida entrou nela por meio da ressurreição. A vara deve ser a mesma, a fim de que a vida possa entrar nela pela segunda vez. A palavra é a mesma, contudo a vida passa através dela repetidamente. A palavra só é viva porque a cada vez recebe vida, luz e revelação. Todo aquele que deixa a Bíblia de lado é rejeitado por Deus, pois rejeitou sua palavra viva. Toda a Escritura é inspirada por Deus e, portanto, deve ser respeitada. Sem a Bíblia como fundamento, não pode haver fé genuína nem qualquer revelação de Deus. Apesar disso, mesmo com as palavras da Bíblia, o pregador ainda tem de buscar mais revelação e iluminação de Deus. O princípio é uma inspiração, mas muitas revelações. Uma palavra, porém pronunciada repetidamente por Deus. Uma Bíblia, mas frequentes unções do Espírito Santo. Assim, o ministério da palavra de Deus é estabelecido. Sempre que há falta de unção, iluminação e revelação, e assim só resta a exposição exterior das Escrituras, o ministério da palavra é interrompido. Devemos tomar nota disso diante de Deus. Os elementos humanos, tais como diligência, memória, capacidade de compreensão e inteligência, são muito úteis, embora em si mesmos sejam insuficientes. Para que o ministério seja efetivo, deve haver nova manifestação da misericórdia divina, e Deus precisa falar de novo. A verdade é que, a menos que Deus esteja disposto a falar, os homens jamais ouvirão a palavra de Deus. É algo que está acima da capacidade humana. Se o Senhor permanecer em silêncio, os pronunciamentos de todos os ministros serão em vão. Portanto, é extremamente importante que o Senhor fale. Qualquer pessoa que aprendeu a falar em espírito já testemunhou a total inutilidade da competência humana. As palavras podem ser as mesmas, e até o tom de voz e os sentimentos podem corresponder. Entretanto, o que é pronunciado pode ser totalmente diferente. Lembremos sempre que a palavra de Deus precisa ser pronunciada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus,
e requer que ele fale novamente. A tarefa dos pregadores é permitir que Deus fale por seu intermédio. Eles devem servir a Deus nessa esfera espiritual. Existe um abismo intransponível entre ministrar a palavra de Deus e ministrar teologia. Sempre que você ouvir um sermão, não preste atenção somente na correção doutrinária, no ensino ou na verdade. Não menosprezemos essas coisas, mas todos os que já aprenderam diante de Deus e tiveram os olhos abertos, buscam algo mais. Talvez o pregador tenha boas ideias, mas talvez simplesmente não tenha a palavra de Deus. Outro pregador pode não ser tão talentoso, no entanto, pode realmente transmitir a palavra de Deus. A grande marca entre duas pregações é se Deus está de fato falando. Se os pregadores de hoje aprenderem esta lição, as igrejas deixarão de enfatizar demais os dons. As pessoas pensarão mais no ministério. Nos nossos dias, o problema é que muitos jovens não sabem como discernir. Como resultado, os dons são altamente enfatizados nas igrejas, enquanto o ministério é ignorado. As palavras podem ser exatamente as mesmas, embora as esferas possam ser diametralmente opostas. As pessoas com discernimento perceberão. Certa vez um irmão me disse: eu preguei a mesma mensagem que o irmão fulano. Esse irmão se achava inteligente, porque conseguira repetir a mesma mensagem do outro irmão. Na verdade, porém, ele não sabia em qual esfera tinha falado. Alguns pregadores falam com a mente e outros com o espírito. Esses elementos pertencem a duas esferas distintas. Respondamos à pergunta: o que é a palavra de Deus? Através da história da igreja, podemos ver que Deus começou uma obra de restauração na época de Martinho Lutero. Ele começou levantando Lutero e seus contemporâneos para restaurar a verdade da justificação pela fé. Mais tarde, especialmente depois do ano de 1828, muitas outras verdades foram recuperadas. Hoje, no coração de todos aqueles que amam ao Senhor, há uma pergunta: o quanto o Senhor avançou nessa obra de restauração? Falar o que os apóstolos falaram e proclamar as verdades apresentadas na Bíblia não deve ser visto como restauração. A proclamação da verdade do Novo Testamento pode não trazer revelação do Novo Testamento, assim como a pregação das mensagens apostólicas não significa necessariamente trazer a palavra deles. Atualmente, muitas pessoas estão pregando sobre batismo sem saber exatamente o que é batismo. Outros dão explicações sobre a imposição de mãos sem compreender realmente seu significado. Falam sobre a igreja sem ver o que é igreja. Falam sobre obediência sem reconhecer a autoridade de Deus. Não conclua que o mesmo tópico contém o mesmo conteúdo, ou que a mesma palavra oferece a mesma substância. Muitas pregações são feitas na esfera da letra. Isso não é ministério da palavra. Para ser ministro do Novo Testamento, o indivíduo deve ter revelação do Novo Testamento. Somente quando recebermos a mesma unção dos apóstolos, teremos o ministério da palavra. Cada nova revelação em comum com a revelação dos apóstolos nos oferece uma ocasião de ministério. O simples fato de repetirmos as palavras dos apóstolos não nos garantirá a mesma palavra de Deus que eles tiveram, pois a palavra de Deus vai muito além disso. Suponha que em nossos dias houvesse uma igreja que estivesse sendo seduzida a se desviar, como aconteceu com os Gálatas. Como você os ajudaria? Poderia se limitar a copiar a epístola de Paulo aos Gálatas e enviar para eles? A carta aos Gálatas foi escrita por Paulo, mas por meio dela eles receberam a palavra de Deus. Se você fosse enviar uma cópia dessa carta para essa igreja de hoje, eles poderiam compreender suas palavras copiadas, mas não a palavra de Deus. É possível as pessoas terem contato com a Bíblia sem, contudo, receber vida. Isso, na verdade, é uma ocorrência muito comum.
As pessoas tocam nas letras que Deus usa, mas não na revelação. Tocam na Bíblia inspirada por Deus, mas não na revelação dada pelo Espírito Santo. Por que tantas pessoas leem a Bíblia em nossos dias, mas aprendem muito pouco? E muitas pessoas pregam a Bíblia, mas raramente pregam a palavra de Deus? É porque os homens tocam apenas a casca externa da palavra de Deus. Eles encontram o que Deus falou no passado, mas perdem de vista o novo pronunciamento divino por meio da palavra registrada. Temos de reconhecer que a responsabilidade do ministro da palavra é permitir que Deus fale por meio da Bíblia. Ele deve ser uma pessoa por meio de quem Deus possa falar. Quando o ministro abre a Bíblia e fala, as pessoas devem ouvir mais do que as letras podem dizer. Devem ouvir a voz de Deus. Se os ouvintes intencionalmente fecharem o espírito, coração e mente, tornam-se surdos à voz divina. No entanto, se estiverem dispostos a abrir, certamente ouvirão Deus falando. Se as pessoas falharem em ouvir a palavra de Deus quando expomos as doutrinas da Bíblia, isso indica nosso completo fracasso como ministros da palavra. Quando um verdadeiro ministro da palavra prega a Bíblia, Deus está disposto a falar aos homens. Então, as pessoas sentirão que Deus falou com elas hoje e se submeterão totalmente. A debilidade das igrejas dos nossos dias é causada pela precariedade dos ministros. Podemos culpar os outros por não terem mais revelações, mas por que nós não lhes damos mais revelações? Esse é o nosso trabalho como pregadores. Podemos acusar as igrejas de pobreza. No entanto, por que nós não lhes damos a abundância necessária? É responsabilidade dos ministros da palavra tornar as igrejas ricas. A efetividade de um ministro da palavra é demonstrada por sua capacidade de levar as pessoas a ouvirem a palavra de Deus, e não somente as palavras da Bíblia. Em seus lábios, a palavra da Bíblia se torna a palavra de Deus. Ela se torna luz e vida, e não somente letras. Como alguém pode cometer o grave erro de encarar a habilidade de pregar doutrinas bíblicas como qualificação para o ministério da palavra? Aquele que prega dessa maneira oferece apenas a casca exterior da Bíblia aos ouvintes. Tal indivíduo não será reconhecido como ministro da palavra. Alguns sugerem que a igreja precisa de revelação. Reconhecemos a validade dessa sugestão. Mas devemos perguntar quem é que trará revelação à igreja. Não podemos colocar toda a responsabilidade sobre os membros. O que torna a igreja pobre é a precariedade dos ministros da palavra. A falta de profetas e de visões priva o povo de Deus de luz. Uma vez que Deus dá luz à igreja por meio dos seus ministros, a responsabilidade desses é enorme. Jamais devemos supor que porque pregamos as mesmas mensagens bíblicas que os apóstolos pregavam, nós somos seus sucessores. Somos verdadeiros sucessores apostólicos, somente quando recebemos a mesma revelação e unção que eles receberam. O fator determinante não é pregar a mesma doutrina, mas sim receber a mesma unção. O que pode ser mais sério na igreja do que a falta de alguém que providencie para o povo de Deus palavra, revelação e luz? Os ministros da palavra devem ser responsáveis por suprir a igreja com a palavra de Deus. O ministro é aquele sobre quem há luz, revelação e unção do Espírito Santo. Quando ele se levanta e fala sobre a Bíblia, Deus está disposto a falar por meio da Bíblia. É assim que os pregadores suprem a palavra de Deus para a igreja. O problema atual está exatamente aqui. Muitos podem pregar sobre a Bíblia, mas Deus não fala. Conhecer as palavras da Bíblia é algo bem diferente de se obter uma palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia durante vários dias sem que Deus fale. Então, um dia, Deus fala com você. Tudo muda para melhor. Você exclama:
Durante anos eu li de forma tão vaga que praticamente não aprendi nada. Mas agora eu sei. Daí vemos que o fator determinante é se Deus realmente fala conosco quando lemos a Bíblia. Algumas pessoas jamais têm um insight espiritual, um discernimento, um critério, uma compreensão clara da natureza íntima de uma coisa, depois daquele que receberam quando se converteram, já que Deus não fala muito com elas. Obviamente, não estão acostumadas às coisas espirituais. Ou então, uma pessoa pode ouvir 10 vezes a mesma mensagem, sem sentir nada de diferente. Um dia, porém, ela ouve um pregador dizer as mesmas coisas e, estranhamente, não consegue suportar. Isso prova que por 10 vezes ela ouviu apenas as palavras da Bíblia, enquanto desta vez ela ouviu a palavra de Deus. Que contraste! O que é a palavra de Deus? É o próprio Deus se manifestando. Deus deve falar com você e também deve falar por seu intermédio. Se Deus estiver em silêncio, nós não temos como proclamar sua palavra. Portanto, o ministro precisa ser alguém que recebe revelação de Deus. Todos os problemas concernentes à edificação da igreja, a fim de que o corpo de Cristo alcance a plenitude da estatura de Cristo e todos sejam unidos na fé, concentram-se nos ministros da palavra. Deus deseja estabelecer seus ministros, a fim de que eles desempenhem a obra do ministério. O texto de Efésios capítulo 4 não nos diz que o pleno crescimento e a unidade da igreja são alcançados por meio da obra do ministério? A dificuldade hoje é a falta de ministros. É possível que não haja falta de pregações, embora pouquíssimas vezes a palavra de Deus é realmente ministrada. O fato de que o povo de Deus hoje carece de luz e de revelação é uma responsabilidade que não pode ser lançada sobre os ombros dos pequeninos. O fracasso dos ministros de proclamar a verdadeira palavra é a causa de os pecadores não se converterem e de os santos não serem edificados. Se os ministros forem incompetentes, como podemos esperar que as igrejas sejam competentes? O âmago da questão é estarmos alinhados e íntimos com as revelações de Deus. Como ministros, nós não recebemos luz e por isso não podemos ajudar os outros a buscar iluminação. A dificuldade está em nós, não neles. Esta questão é extremamente séria. Uma das razões para a atual impotência das igrejas é que o nosso Senhor não encontra um meio de se revelar. Ele busca ministros da sua palavra. A palavra de Deus não é escassa, nem a sua luz diminuiu. A dificuldade encontra-se na falta de obreiros. Sem obreiros capazes, Deus não pode se revelar e sua luz fica bloqueada. É um absurdo que muitos que se consideram porta-vozes de Deus não esperam que Deus fale com eles, nem antecipam sua revelação quando pregam a Bíblia. O único interesse deles é apresentar as doutrinas nas quais acreditam. Estão primariamente ou até unicamente interessados em suas próprias descobertas e formulações, uma vez que têm a oportunidade de transmitir suas doutrinas, sentem-se satisfeitos. No entanto, não devemos esquecer que a palavra de Deus é a manifestação de Deus. Se ele não se manifestar, as pessoas ouvem apenas as palavras do pregador. Quando ele se manifesta, as pessoas começam a receber revelação. Sem Deus, tudo aquilo que é dito apenas passa de uma pessoa para outra, de uma boca para outra, de um cérebro para o outro. Você já viu a diferença entre pregar as palavras da Bíblia e permitir que Deus se revele aos homens? Você já percebeu que, embora suas muitas palavras possam ser um primor de lógica, inteligência e organização, talvez Deus não fale por meio delas? Quando você reconhece isso, pode se prostrar diante de Deus dizendo: Ó Senhor,
Não quero pregações desprovidas de revelação. Não quero pregações que não compartilhem luz sobre os ouvintes. Não seja um pregador profissional. Uma vez que você se torna profissional, você prega não porque tem algo a dizer da parte de Deus, mas porque tem a obrigação de pregar. A menos que você gaste muito tempo diante de Deus, não pode ser um verdadeiro ministro da palavra. Deus deseja levantar ministros no nosso meio, que possamos receber misericórdia divina para termos revelação em sua palavra e que possamos compartilhar com os outros. O que mais podemos buscar exceto a misericórdia de Deus? Se tudo o que tivermos for um livro, mesmo que seja a Bíblia, nossa pregação será morta. Um ministro da palavra deve ministrar de acordo com a Bíblia. Embora necessite mais do que isto, precisa da revelação do Espírito Santo. Que possamos aprender a esperar a unção do Espírito Santo. Precisamos orar com frequência. Ó Deus, derrama novamente a tua unção sobre a tua palavra. Quando nos levantarmos para pregar, que possamos dizer ao Senhor: ó Senhor, coloca a tua unção sobre a palavra que vou pregar. Hoje é tempo de pedirmos misericórdia. Os ministros têm falado em levar a palavra de Deus aos homens. A pobreza deles causa a pobreza da igreja. Muitos pregadores concentram-se em verdades e conhecimento. Poucos buscam revelação. Não é de estranhar que as pessoas não se convertem depois que ouvem o Evangelho. A vida de Deus não tem sido liberada por meio das pregações. As palavras são vazias e sem valor. Falhamos porque permitimos que as pessoas nos elogiem e elogiem as doutrinas que pregamos, em vez de fazermos com que caiam por terra por causa da tremenda luz e revelação que lançamos sobre elas por meio da palavra. Hoje precisamos urgentemente deixar de levar as pessoas a admirarem a palavra de Deus, mas que sejam profundamente tocadas pela luz de Deus. Se os ministros da palavra falham em produzir esses resultados, algo está errado com eles. Que Deus tenha misericórdia de nós todos. Amém.